Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Então ontem a gente estava falando um pouquinho sobre as mesas radiônicas, né? É o perigo de se trabalhar com mesas radiônicas com uma pessoa despreparada. A mesa radiônica, para que ela funcione de maneira benéfica, o terapeuta holístico ele tem que estar preparado, né? Ele tem que ter o conhecimento necessário para trabalhar com o campo etérico, o campo energético. O médico da terra, né? O médico somático do corpo físico, a medicina alopática que nós conhecemos, né? Ele trata dos efeitos dos desequilíbrios que o campo emocional, psíquico e astral, né, ao longo da vida somatiza, causando a doença. A maioria das doenças, elas começam no campo emocional. Então, a pessoa, né, quando ela procura o terapeuta holístico, ela procura um terapeuta que vai ajudar a ela a descobrir a causa do problema que hoje se transformou numa doença, né? numa endometriose, no problema digestivo, no problema cardíaco, uma asma, né? Às vezes uma doença nos ossos, no sangue, enfim. E também é possível, através da mesa radiônica, a gente identificar a causa também de problemas relacionados a travas, bloqueios na prosperidade, nos relacionamentos, né, na vida de uma maneira geral. Então, ou de outra trava, né, o campo emocional, né, ou seja, uma pessoa que sempre tem problema nos seus relacionamentos, nenhum relacionamento dá certo, né, parece que todas as pessoas que ela se relaciona agem da mesma maneira, só muda o sobrenome, mas o desfecho do relacionamento, né, o desfecho negativo sempre se repete da mesma maneira, como se a pessoa sempre estivesse andando em círculos, né? Parece que ela anda, né? E volta para o mesmo ponto de partida. Parece que ela está sempre correndo atrás do rabo, assim como aqueles cachorros, né, que ficam correndo atrás do rabo. E tem até um símbolo magístico que se chama o Ouroboros, né, que é exatamente isso. É a cobra comendo o seu próprio rabo, né? Que simboliza nada mais, nada menos do que a roda de Sansara, a roda das reencarnações. Ou seja, a pessoa, quando ela reencarna, quando ela vem para a vida para vivenciar uma experiência, ela acaba tendo alguns erros, alguns desfechos negativos, algumas situações que ela não ultrapassa, e na reencarnação seguinte ela vem para trabalhar aquele mesmo problema, né, com aquelas mesmas almas, com aquela mesma pessoa. Então são situações que se repetem ao longo de eras, de reencarnações, etc. E aqui nesse planeta que nós vivemos é um planeta de provas e expiações, né? Onde a gente tem que passar por determinadas situações, determinados aprendizados, para que a gente possa ultrapassar isso e passar para um próximo nível, um nível evolutivo. Só que o planeta Terra ele vai deixar de ter essa condição de prova e expiação, né? Como muitos de nós já sabemos, nós estamos no planeta de transição, de provas e expiações, para planeta de regeneração. Então, a maioria de nós que estamos vivenciando uma experiência nesse momento aqui na Terra, nós estamos tendo a chance de resolver problemas do passado que a gente vem carregando aí eras e eras e eras, para que a gente possa ultrapassar isso e passar para um próximo nível reencarnacionista, né?
Quem não conseguir passar de ano nessa escola da vida, que é a escola, que é o planeta Terra, que é um planeta escola, irá para um planeta mais atrasado, que muitos chamam de planeta X, né? E a Terra está fazendo uma limpeza entre o joio e o trigo, deixando aqui só as almas que estão despertando para um próximo nível, que é o nível da regeneração, que é o nível de quinta dimensão, e aqueles espíritos, aquelas almas que não passarem de ano, né, que forem reprovadas, serão encaminhadas para esse novo planeta, para que possa começar de novo o ciclo reencarnacionista evolutivo, para que ela possa evoluir, crescer e quem sabe um dia poder voltar para cá. Então, nós hoje, se estamos aqui, estamos recebendo, né, da espiritualidade a chance de poder mudar. Então, por isso que está aparecendo muitas ferramentas, né, muitas técnicas estão voltando, retornando, né, técnicas antigas, técnicas ancestrais, que vieram do xamanismo neolítico, que vieram dos nórdicos, dos celtas, dos egípcios, dos sumérios, né? Muita coisa está sendo resgatada, né? Muitos irmãos estelares estão vindo aqui para o planeta para ajudar nessa nova fase. Nós temos aí a Confederação Intergaláctica, né? Com os irmãos pleiadianos, draconianos, arcturianos, comandada pelo comandante Astacheran, né? Nós temos também muito presente nesse movimento a grande fraternidade branca com os irmãos, né, da teosofia, que foi descoberta, né, despertado pela educadora Helena Blavatsky, né? Então, muitos desses conhecimentos antigos, eles estão retornando para capacitar as pessoas para essa nova fase. E os terapeutas holísticos, eles serão uma peça primordial na nova fase da nova Terra. A própria medicina, ela já está se transformando, né? Nós temos aí o Dr. Sérgio, que ele já lançou a faculdade de medicina, que junto do quadro pedagógico, né, que os médicos de hoje em dia estão estudando, já tem uma grade falando sobre medicina e espiritualidade. Então, muitos médicos que antes eram céticos, né, só enxergavam a nível científico o ser humano, a nível carnal, a nível somático, muitos já estão aceitando que nós, muito mais do que o corpo físico, somos também um corpo espiritual, um corpo etérico. E que esse corpo espiritual, ele interfere intrinsecamente no corpo material, no corpo somático. Ainda tem muita resistência, ainda tem muitos médicos que não aceitam esse conceito, mas muitos já estão aceitando sim. Inclusive o Reiki hoje é reconhecido pela OMS, da Organização Mundial da Saúde. E já faz parte, inclusive, do SUS aqui no Brasil, como uma técnica complementar, né, que ajuda no tratamento da medicina alopática, né, no tratamento de oncologia, de câncer, no tratamento psiquiátrico, enfim. Então, cada vez mais o terapeuta holístico está crescendo nesse âmbito profissional, e a mesa radiônica ela entra também nesse conceito, porque a mesa radiônica ela trabalha com uma técnica, né, muito antiga, que já era utilizada lá na antiga Lemúria, lá na Atlântida, e também pelos egípcios, pelo povo celta, e isso vem, né, de geração em geração pelas antigas parteiras,
que utilizavam o pêndulo para saber se o bebê estava sentado ou não na mulher, se a criança, se a abertura, né, era suficiente para passar a cabeça do feto, do bebê, enfim. O pêndulo ele sempre foi utilizado, né, a radiestesia ela sempre foi utilizada, inclusive para encontrar água potável, né? Era utilizado o dual hold, que é uma ferramenta que são duas varinhas, né? Que antigamente era utilizado como se fosse uma ressonância magnética, quando não existia a tecnologia da ressonância. Eles utilizavam o dual hold para poder entender como estava o campo energético do paciente, e através do desequilíbrio que o dual hold ele apresentava, era possível trabalhar com ervas, né, com a fitoterapia, com ervas, com florais, que nada mais é, né, do que os remédios que a gente obtém hoje. Os nossos remédios que a gente utiliza, eles vêm da natureza, eles vêm, né, de goma, de raízes de árvores, de casca de árvores, de plantas, né? Então, a própria alquimia, né, da antiguidade, a alquimia hoje é a química que nós conhecemos hoje. A química veio da alquimia, né? Então, tudo isso começou, né, teve origem lá na antiguidade. E o terapeuta holístico, para que ele tenha plena consciência, pleno conhecimento da ferramenta que ele está trabalhando, ele precisa sim estudar, ele precisa sim se preparar, ele precisa sim saber a origem, né, da onde tudo surgiu, ele precisa entender o que é alquimia, precisa compreender, precisa entender um pouquinho de cabala, ele precisa entender um pouquinho sobre os planetas, ele precisa entender um pouquinho sobre magia, né? Porque afinal de contas, tudo que é imanifesto, tudo que a gente não vê com os olhos, que a gente não ouve com os nossos ouvidos, que a gente não sente cheiro, que a gente não toca, né? Tudo que é invisível é considerado magia, né? Considerado algo mágico. O oxigênio a gente não enxerga, mas sem oxigênio a gente não vive mais do que 5 minutos. E a gente sabe, a gente tem certeza de que existe um gás que é vital para a nossa vida aqui na Terra. Assim como a gente tem essa certeza, Deus ele está em todos os lugares, em cima, embaixo, dentro de nós, fora. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E a gente não precisa ver para saber que ele existe, que ele está aqui, que ele é o grande co-criador de tudo isso que é a nossa existência, de que ele é uma grande consciência e que cada um de nós somos também imagem e semelhança dele e consciências dele também, ou seja, Deus se manifesta de forma individual através de todos os seres vivos. Tudo que existe, tudo que há é Deus manifesto de forma individual e única. Então a gente precisa compreender isso, a gente precisa entender que o outro também é Deus, que o outro faz parte de mim, assim como eu faço parte do outro, para que a gente possa compreender como funciona essa temática, né, universal, que é Deus, que é a criação. E a gente também precisa entender sobre os elementos da natureza,
porque nós somos um elemento orgânico. Em nós temos terra, fogo, água e ar e éter. Então, se todas essas substâncias, esses elementos fazem parte de nós e também da natureza, significa que fazemos parte do mesmo contexto, de um mundo orgânico. E ao entender isso, a gente compreende que nós somos, né, esse corpo que nós estamos vestindo nessa experiência, nada mais é do que um veículo para que a nossa alma, o nosso espírito, possa pilotar para que a gente possa experienciar essa realidade, essa vivência, essa vida. Então, nós temos o corpo espiritual e nós temos o corpo físico. E a gente precisa que esses dois corpos estejam em equilíbrio, em harmonia, para que nós tenhamos vida em abundância. Então, para que a gente possa entender como funciona toda essa temática, a gente precisa estudar, não tem jeito. Se você pegar no Pinterest, né, e buscar lá Mago Merlin, e você começar a ver várias imagens do Mago Merlin, você vai ver sempre um mago, né, um homem, um senhor, cheio de livros em volta, né, estudando, experienciando, um alquimista, né, aquele que estuda as ervas, aquele que estuda os elementos. Você vai ver ele com elementais, com fadinhas. Você vai ver ele na mata. Você vai ver ele conversando com as ervas. Você vai ver ele em contato com os planetas. Por quê? Porque um mago, né, um terapeuta, de uma certa forma, é um mago. Ele tem que ter esse conhecimento. E se a gente for ver, eu não estou falando de religião, não estou falando de dogma religioso, não estou falando de catolicismo, não estou falando de nada disso. A alquimia era uma ciência. A alquimia estudava os planetas, os astros. A alquimia estudava a lua, estudava as fases lunares. A alquimia estudava a fitoterapia, as ervas, a frequência vibracional. A alquimia estudava os florais, as flores. A alquimia estudava a terra, né? Ela trabalhava com ungüentos, ela trabalhava com argila, ela trabalhava com a vibração das águas do mar, das águas das cachoeiras. Então tudo isso, na realidade, se a gente tirar essa parte dogmática, religiosa, tudo é ciência. E essa ciência hoje, ela é conhecida como física quântica, aonde você pode receber o meu vídeo, a minha imagem, aonde você estiver no aparelho, sem nenhum fio, sem nenhuma antena ligada em nenhum outro lugar. Né? Você pode pegar o seu cartão de crédito, o seu cartão de débito, passar numa maquininha sem nenhum fio e ali tem naquele chip todas as informações de que aquela conta bancária é sua, né? Que tem a sua senha, que ela só funciona com a sua senha, com as suas informações. Você pega um bilhete único do metrô, tem todas as informações ali de que você comprou aquele bilhete, de que aquele bilhete está habilitado para você, para que você possa utilizar.
Então, tudo isso funciona através da física quântica, porque ali tem uma frequência Hertz, tem uma onda que, ao ser ativada, ela tem uma informação. E nós temos também, nós somos uma onda, nós somos uma frequência, nós somos energia manifesta aqui na Terra. E tudo que a gente sente, tudo que a gente decreta, tudo que a gente emana, ao decretar algo, ao sentir algo, você emana uma frequência vibracional que trabalha de forma eletromagnética, que atrai para o seu campo vibracional tudo aquilo que você sente, ou tudo aquilo que você acredita. Porque o seu mundo, ele é co-criado por você através das suas experiências e da lente dos seus olhos. Então, por isso que Jesus dizia muito, né? Não julgueis para não seres julgados, porque pelo seu julgamento vos será julgado depois. Por quê? Porque tudo aquilo que eu julgo no outro, na realidade, existe dentro de mim. Porque se não existisse, se não tivesse esse download, essa informação dentro de mim, eu não conseguiria enxergar no outro algo diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao fazer um julgamento, porque quando a gente julga alguém, a gente julga com as nossas experiências, com aquilo que a gente conhece, e não com aquilo que realmente pode ser a realidade, a verdade. Porque só estando dentro do outro é que a gente poderia saber. E a outra pessoa, ela tem experiências próprias, culturais, sociais, vivências que ela viveu, que só ela sabe decodificar. Você nunca poderia adentrar o pensamento alheio e julgar como algo certo ou errado, porque você não vivenciou aquela experiência. Você não esteve dentro daquela pessoa. Você não teve o mesmo pai que ela, a mesma mãe. Você não viveu os mesmos traumas, as mesmas dificuldades. Você não aprendeu com os erros dela, assim como ela também não aprendeu com o seu. Então é muito difícil a gente poder apontar o dedo para alguém, né? Porque quando eu faço isso, 3 dedos eu tenho apontado para mim. Porque quando na verdade eu aponto o dedo para alguém, eu estou apontando todos os defeitos, erros, problemas, dificuldades, dores, mágoas que existem em mim e não no outro. E a mesa radiônica, ela vem nos mostrar, ela nos mostra caminhos. A mesa radiônica, ela é muito mais do que um simples tabuleiro, né? Com várias ferramentas que a gente pode utilizar como uma rota, um caminho para que a gente possa trabalhar aquele campo de energia. Se a gente pudesse ver com os olhos de um vidente, de um clarividente, a gente veria que essas ferramentas, na realidade, elas seriam como hologramas, né? Elas são ferramentas etéricas, que quando nós ativamos, né? Quando o terapeuta ativa, ele tem que estar, né? Sintonizado na ferramenta, porque através da sintonização na egrégora, na linhagem, na ferramenta, na vibração da ferramenta que ele vai ativar, e ele precisa ter conhecimento do que ele está mexendo, do que ele está lidando, tá? Quando ele faz isso, quem realmente ativa aquela ferramenta com a vibração, a frequência do pêndulo, é a intenção do terapeuta e a recepção do utente, do cliente. Ou seja,
Para que a mesa radiônica dê certo, para que ela funcione, o cliente ele precisa acreditar que tudo que está ali naquela mesa é possível de transformar a vida dele. Jesus dizia: a sua fé lhe curou, vai e não peques mais. Nunca Jesus Cristo admitiu que ele era milagreiro, que ele fazia milagres na vida da pessoa, que foi ele que curou o cego, que foi ele que curou o Lázaro. Não, ele dizia que a fé alheia, né, é que curou aquela pessoa. Tem uma passagem de Cristo em que ele passa pela rua e uma mulher que sangrava há muitos anos com um problema sério no útero, né? Ela tinha muita vergonha, porque ela devia feder de tanto sangue que saía, né? Ela devia ser fraca e devia ser marginalizada, ainda mais naquela época que não tinha perfume, não tinha shampoo, não tinha nada disso, né? Tinha ervas e tal, mas, enfim, essa mulher, com vergonha de chegar até Cristo, porém repleta de fé, porque sabia que ele era o Messias, sabia que ele era um mensageiro de Deus. Nisso que ele passou por ela na rua, ela tocou as vestes de Cristo e na mesma hora ela se curou. Jesus sentiu, porque ele era um médium muito forte, a energia que foi emanada e ativada ao segurar as suas vestes, e ele para e fala: quem me segurou? Quem mexeu nas minhas vestes? Quem foi? E quando ele olhou, ela estava curada, o sangue havia estancado, ela não tinha mais sangue, né? Então, nós nos curamos. O terapeuta holístico ele é apenas um canal, ele é apenas uma ponte para que a espiritualidade passe por ele e através das ferramentas que é ativada, né, a pessoa recebe aquilo como verdade, acredita e cocria a sua própria realidade. Então é por isso que eu digo, não adianta a pessoa, né, fazer uma mesa radiônica sem estar presente ao atendimento, né? Eu já vi uma terapeuta colocar uma propaganda dizendo que a pessoa não precisa estar presente na hora do atendimento, que ela pode estar fazendo o que ela quiser, que não tem problema nenhum, que a mesa vai estar emanando energia para ela da mesma maneira. Não vai. Porque não é o terapeuta que cura o outro. O terapeuta cura a si próprio, né? Porque a nossa chave só abre de dentro para fora. A chave não abre de fora para dentro. O terapeuta não tem a chave para abrir o campo energético do cliente. E transformar a vida dele numa nova energia, numa nova forma. Nós não temos esse poder, isso não é nosso. A gente tem o poder de mudar a nossa realidade. Eu posso mudar a minha vida, a minha realidade, mas eu não posso mudar a vida de ninguém. Inclusive o terapeuta ele tem que respeitar o livre-arbítrio alheio. Ele não pode fazer uma mesa radiônica, por exemplo, uma pessoa que não autorizou que ele adentrasse o campo de energia dele. Existe uma cosmoética no universo. A gente tem que ter ética para mexer no campo vibracional de terceiros. Porque se a gente burla essa ética cósmica, a gente está driblando a lei divina. E ao driblar a lei divina, você está fazendo mal a si. Porque você está abrindo portas para que outras pessoas possam mexer no seu campo de energia. Então você se torna uma pessoa vulnerável. Então você tem que respeitar para ser respeitado. Você tem que amar para ser amado. Não é assim que Jesus Cristo nos ensinou? Pois é, porque isso é lei.
amar para ser amado, respeitar para ser respeitado. Então, quando eu faço uma mesa radiônica, o meu cliente tem que querer fazer a mesa. Ele precisa me procurar. Ele precisa desejar mudar. Porque a mudança, como eu falei, ela só acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, quando ele acredita no terapeuta, quando ele acredita que aquela pessoa é capacitada para ajudá-lo, aquilo já acende a chama da fé, da esperança dentro dele, e a partir daquela troca vibracional, energética entre o eu superior do terapeuta e o eu superior do cliente, há ali uma ressonância positiva, né, entre ambos, ao qual a espiritualidade se manifesta, os registros acásticos se mostram e as oportunidades, as limpezas, os mentores espirituais se manifestam e há todo um conglomerado, né, de energia fluindo de forma salutar, trabalhando aquele campo. Então, inclusive, é algo perigoso o terapeuta fazer uma mesa radiônica para uma pessoa que não está presente. Primeiro, você não sabe quem é o seu cliente. De repente, o seu cliente pode ser uma pessoa que se droga, uma pessoa que faz orgias, uma pessoa que briga com todo mundo, né? E de repente o cliente não está ali com você, você abre um portal para trabalhar aquele campo de energia. E a pessoa está num motel fazendo uma orgia, por exemplo. Olha a quantidade de obsessores e energias trevosas, negativas que podem adentrar o portal e vir para dentro da casa ou dentro do campo vibracional do terapeuta. Olha que perigo. Ou então a pessoa está brigando com alguém, né? Xingando, baixando o padrão vibracional, o que no meio da rua ou em qualquer outro lugar. Olha o tipo de energia que pode, né, como imã ir para aquele campo de energia daquela criatura, e você está abrindo o portal naquele exato momento, tudo vem para perto de você se você não souber se proteger, né, das energias daquela pessoa que você está trabalhando. Então é algo muito perigoso. Né? O terapeuta holístico, para que ele faça a abertura de um portal, de uma mesa radiônica, de um tarô, de uma runa, de uma dadomancia, não importa o tipo de oráculo, porque todo oráculo é abertura de portal, um envio de reiki. A pessoa precisa preparar o ambiente que vai ser trabalhado para que esse ambiente esteja protegido, firmado, assentado, para que ao abrir o portal crie-se uma proteção, né? E através dessa proteção que o cliente e o terapeuta devem estar juntos no momento da terapia, né? Aí sim nada pode entrar esse contexto que vocês irão abrir, né? Porque aí é feito todo um ritual magístico, tem que ter sim conhecimento de magia para que você possa trabalhar de maneira segura, né? Para que você não pegue nenhum tipo de energia negativa. Eu já vi muitos terapeutas reclamando que aprenderam cursos de mesas radiônicas e ao invés da vida deles andar para frente, depois a vida começou a andar para trás. E tudo começou a dar errado. E as coisas pioraram ao invés de melhorar. Por quê? Porque o terapeuta não aprendeu a maneira correta de trabalhar com a mesa radiônica. Ele não aprendeu a se defender, ele não aprendeu a se proteger, ele não aprendeu da maneira certa
como se deve abrir e fechar um portal de mesa radiônica. E muitos também reclamam que o cliente faz uma única consulta e nunca mais volta, porque essa pessoa não sente firmeza no terapeuta, porque ela não acredita que aquilo que ele mandou para ela deu certo, principalmente sendo uma terapia feita à distância, que a pessoa não está participando, não está vendo o que está acontecendo, não está fazendo meditação, não está trabalhando aquele campo de energia. Fica muito mais difícil o terapeuta ajudar essa pessoa do que se ela tivesse presente, nem que seja através de um vídeo, trabalhando aquele campo, trabalhando fazendo aquele tratamento. E é isso. Mesa radiônica é um tratamento. A pessoa levou 20, 30 anos, né, desconfigurando o seu campo de energia, trazendo ressentimentos, mágoas, diversos problemas, e não adianta querer fazer uma ou duas mesas radiônicas que a vida toda vai mudar da noite para o dia. Não é assim que funciona. Por quê? Porque precisa ser feita uma reforma íntima, precisa mudar a maneira de agir para que ela possa ter novos efeitos na sua vida. Então, causa e efeito. Se ela continua sendo da mesma maneira, não vai ser a mesa radiônica que vai transformar a vida dela. Então ela tem que ter essa consciência. O terapeuta precisa conversar, precisa mudar aquele conceito de visão de mundo que o cliente tem, e só fazendo um atendimento, conversando, batendo papo, fazendo uma leitura energética com o cliente, que a gente pode realmente identificar a causa do problema e ajudá-lo. Inclusive no nosso curso www.Cursos Holísticos Amigos da Luz, na nossa plataforma, quem for terapeuta holístico, e principalmente quem trabalha com mesa radiônica, deve fazer o curso de leitura energética nível 1, 2 e 3. Porque através da leitura energética a gente tem como identificar, antes de fazer a mesa, qual o melhor tratamento serve para aquele cliente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você quiser realmente se tornar um profissional capacitado de mesa radiônica, se você quer melhorar os seus atendimentos, você precisa estudar, você precisa aprimorar os seus conhecimentos. E eu, Kátia Miranda, todos os cursos de mesa radiônica que eu faço, a gente trabalha de forma profunda cada ferramenta, né? Cada conceito, cada egrégora de trabalho que a gente vai desenvolver de acordo com a mesa radiônica. Hoje no nosso site nós temos mais de 40 mesas radiônicas disponíveis. O conceito geral da mesa, claro que em todas elas vai ser o mesmo, né? A mesa ela tem como filosofia ajudar, curar, né, a pessoa daquele determinado problema. Mas cada mesa que eu desenvolvi tem um conhecimento profundo que vai ajudar o terapeuta a expandir a sua consciência e vai trabalhar de uma maneira mais contundente de acordo com o tipo de egrégora de trabalho que a gente vai desenvolver. Por exemplo, a mesa de Maria Madalena é uma mesa ligada para cura, autoconhecimento, autoajuda. Então, uma pessoa que tem problemas diversos de relacionamento, toda hora mandada embora dos empregos porque não para em lugar nenhum, briga com a família o tempo todo, as amizades nenhuma dá certo, namoro não dá certo, aquela pessoa é problemática em assuntos relacionados a relacionamentos. Para que ela possa se relacionar de uma maneira benéfica na vida dela, ela precisa, em primeiro lugar, aprender a se relacionar consigo própria, porque tudo começa por dentro. Tudo começa conosco. Então, a partir do momento que a mesa trabalha essa criança ferida que existe dentro dela, esse adolescente ferido, essa criança rejeitada no útero materno, essa pessoa que passou por traumas, por acidentes, que foi rejeitada, que foi até mesmo violentada, ela curando essas dores, né? Ela consegue depois, né, melhorar os seus relacionamentos, porque ela vai se curar de dentro para fora, e todos os conceitos, todos os efeitos das suas ações passarão a ser diferentes.
Então esse é um conceito. Uma pessoa que é muito magiada, né, muito invejada, tá sempre gente colocando macumba, então colocando olho gordo, inveja na vida dela. A gente pode trabalhar com a mesa de Arcanjo Miguel, ou com a mesa dos Guardiões da Luz, ou com a mesa de Avalon, que são mesas de proteção. Então, nós temos vários tipos de mesa que trabalham com determinados âmbitos, só que cada uma tem a sua particularidade, tem a sua maneira de se trabalhar, né? Nós temos a mesa das crianças e dos adolescentes, né, que é a mesa dos hereis, onde a gente trabalha com florais, onde a gente trabalha com ferramentas, né, que vai trabalhar bullying, vai trabalhar muitas questões em relação a esse tipo de, né, crianças ansiosas, hiperativas, crianças com autismo, crianças epiléticas, crianças com terror noturno. Então, uma mesa específica para crianças e adolescentes. E temos vários, nós temos mesa dos anjos, mesa de Metatron, mesa da Grande Fraternidade Branca, mesa xamânica, mesa Wicca, nós temos mesa dos ciganos, mesa da Cigana Esmeralda, mesa da equipe médica do astral. Então, dependendo do problema que o cliente tem, nós vamos ter sempre uma mesa específica para aquele tipo de tratamento, que vai ajudar a auxiliar bastante. Mesa do Ho'oponopono, que trabalha inclusive com a parte ancestral, com ancestralidade, com memórias ancestrais. Até achei engraçado que há pouco tempo eu fiz um atendimento, aí o paciente falou: você trabalha com constelação familiar? Não trabalho, mas de uma certa maneira a parte ancestral influencia muito nos atendimentos de mesa radiônica, para que a gente possa ir lá na feridinha, né, futucar e curar o problema. Então, se você se interessou pelos nossos cursos, entre em contato comigo ou com a Karen. Aqui embaixo no YouTube vocês vão ver todas as maneiras de entrar em conexão conosco, de participar dos nossos cursos. Eu vou adorar ter você na minha jornada aí de conhecimento, né, terapêutico. Eu desejo a você tudo de bom, fique com Deus. Namastê. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Se você gostou do nosso vídeo, dá aí um joinha e se inscreva. Quem sabe nós não temos aí alguns vídeos que podem auxiliar você nos seus atendimentos. Eu sempre que posso procuro contribuir com as pessoas com algum tipo de conhecimento que pode ajudar, né, nos seus atendimentos. Um beijo, fique com Deus. Namastê.